Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Somos alunos do curso de Logística, período noturno, da ETEC Vasco Antônio Venchiarucci, extensão Professora Maria de Lourdes. O tema do nosso trabalho de conclusão de curso é Logística Reversa do Papelão, um estudo de múltiplos casos. Segue abaixo os integrantes do grupo. Quem fala no momento é a Gabriela. Aqui está a agenda dos tópicos que serão apresentados neste trabalho. A embalagem de papelão é um item essencial para a indústria e comércio, sendo responsável por garantir a integridade do produto no trajeto até o consumidor. Porém, de acordo com o site G1, houve escassez de papelão no mercado no ano de 2020, devido ao aumento no consumo de embalagens. Então, os catadores de reciclagem, que são os agentes mais importantes para que a reciclagem aconteça no Brasil, de acordo com o site G1 também, relataram encontrar menos papelão na rua durante o lockdown, que é o período da pandemia do Covid-19, em que a população foi aconselhada a ficar em casa, Então, isso impactou no processo da logística reversa do papelão. Então, entre as justificativas para que essa pesquisa fosse realizada, está a importância do papelão para os vários setores do mercado, sendo ele um insumo essencial na indústria e no comércio. Também a importância da logística reversa do papelão, uma vez que a maior parte da matéria-prima para se fazer papelão novo é proveniente de papelão reciclado. Também a contribuição prática para empresas que gostariam de se beneficiar da logística reversa como uma forma de vantagem competitiva e também como uma forma de cuidar da natureza, de ser mais verde. E, por fim, uma contribuição teórica, porque apesar de logística reversa e papelão serem assuntos já abordados em outros trabalhos acadêmicos, a correlação com a pandemia do coronavírus ainda é um assunto bem recente e pouco abordado nas pesquisas. O objetivo geral desse trabalho foi verificar se realmente ocorreu alteração no processo de logística reversa do papelão, que tem ocasionado a escassez de papelão no mercado. E os objetivos específicos foram mapear processos da logística reversa do papelão, fazer o levantamento bibliográfico do que impacta o processo, entrevistar empresas que compram papelão, coletar e organizar os dados obtidos com as entrevistas, identificar se houveram mudanças no processo e, por fim, relacionar as variáveis encontradas com a revisão bibliográfica. Então, o nosso problema de pesquisa, a pergunta que queremos responder é a seguinte: quais alterações no processo da logística reversa do papelão têm contribuído para a escassez do produto no mercado? Saudações, senhor diretor, senhores professores e amigos do Grupo ETEC. Eu me chamo Adriano e gostaria de falar um pouco mais com vocês sobre o procedimento metodológico que utilizamos na elaboração do nosso TCC. A abordagem escolhida foi a qualitativa, na qual o enfoque principal é o ponto de vista dos entrevistados. Entre as possibilidades de pesquisa que exploramos nesse trabalho, estão a pesquisa documental, em que levantamos dados sobre as empresas entrevistadas, e o estudo de caso,
na qual mostraremos os resultados mais adiante no decorrer de nossos trabalhos. As entrevistas foram feitas com 10 empresas diferentes, na qual optaram por ficar no anonimato. Para o estudo de caso, elaboramos um questionário com 5 perguntas, na qual detalharemos melhor no decorrer dos slides. Olá pessoal, aqui é a Sueli. Vou falar um pouco sobre o que é logística reversa. A logística reversa, segundo o Leite, além de ser planejamento, operação e controle de fluxo, ela nos proporciona as seguintes vantagens: preservação do meio ambiente, a geração de empregos, até mesmo sendo informal, como por exemplo os catadores, redução de custos para as empresas, impactos ambientais, reutilização de matérias-primas, diminuição do descarte de produtos, a visibilidade que as empresas ganham utilizando a logística reversa. Segundo Chaves, para que haja um fluxo reverso de embalagem, existe uma série de atividades a serem realizadas, como a coleta, a separação, a embalagem e a expedição dos itens usados do posto de venda até os locais de processamento, a reciclagem, a revenda ou descarte. Na figura abaixo, podemos observar atividades típicas do processo logístico reverso, como a coleta, a seleção, a expedição, o retorno ao ciclo de negócio e descarte, reprocessar, revender, recondicionar e a reciclar. Oi, eu sou a Dalila e vou falar um pouco sobre o papelão. De acordo com Paulo Sérgio Pérez, presidente da Associação Brasileira do Papelão Ondulado, em 1856 surgiu a patente para o uso do papelão ondulado como proteção de chapéus e a primeira onduladeira. Mas somente depois de 15 anos que o papelão ondulado passou a ser usado como embalagem para envolver produtos frágeis e em 1903 foi a aprovação oficial para usar a caixa de papelão ondulado em paredes simples, como embalagem de transporte. No Brasil, em 1935, surgiu a primeira fábrica de papelão ondulado que introduziu em nosso mercado, o ondulado de parede simples, que antes eram importados da Alemanha. A produção de embalagem de papelão ondulado apresentou rápido crescimento juntamente com a Revolução Industrial. O papelão ondulado é produzido com pastas de fibras virgens e de fibras recicladas, provenientes principalmente das madeiras de pinos, e esse tipo de papelão pode ser denominado corrugado devido ao seu miolo ter camadas de papel em ondas. Os papelões podem ser do tipo ondulado, face simples, parede dupla, parede tripla, parede múltipla. Eu sou o Fernando e vou falar um pouco da embalagem de papelão. De acordo com Novaes, as embalagens mais comumente utilizadas, principalmente para carga fracionada, são as de papelão. Ele diz que o papelão ondulado trouxe mais segurança para as embalagens. E segundo Foeckel, a embalagem de papelão é bastante competitiva para a proteção de produtos sensíveis. Auxilia na proteção interna, no manuseio, na estocagem e em todas as situações enfrentadas por um produto embalado no trajeto, desde a sua origem até o consumidor final. Essas vantagens são devidas à forma como as camadas de papel estão dispostas, já que ele é formado por 2 capas de papel lisa, e entre as capas há uma ou mais camada de papel, em ondas coladas às capas, que é o miolo. Esse miolo tem a presença de ar entre as camadas, trazendo maior resistência aos choques, redução de variações térmicas e evita as compressões. Uma capa produzida com grande quantidade de fibras virgens denomina-se Kraft Liner. Já uma capa produzida com mais fibras recicladas chama-se Test Liner. Para a fabricação do Test Liner, as fibras recicladas são processadas e às vezes fracionadas para aumentar a qualidade das capas. O papel utilizado para formar o miolo denomina-se floating e é produzido com papel reciclado ou pasta mecânica. Olá, eu me chamo Adrian e eu vou falar um pouquinho sobre a expedição do papelão. De acordo com a revista O Papel,
A expedição de caixas, chapas e acessório de papelão ondulado em janeiro de 2021 no Brasil foi de 328.280 toneladas, ou seja, cresceu 5,6% em comparação a janeiro de 2020. A expedição por dia útil em janeiro de 2021 aumentou 9,8% em relação ao mês do ano anterior. Ao observar a tabela, é possível notar que no final do ano de 2020 houve um aumento na expedição de caixas e acessórios, fato que pode ter sido ocasionado pelas festas de fim de ano. Aumentam o número de compras e, consequentemente, o consumo de caixas de papelão para a realização do transporte dos itens. Já ao comparar a expedição de caixas e chapas em janeiro de 2020 com a de janeiro de 2021, nota-se que os números continuaram a aumentar, devido ao aumento das entregas ocasionados pela pandemia do Covid-19 e que demandam o papelão para auxiliar o transporte. Ao observar o gráfico, nota-se que houve uma queda brusca na expedição do papelão, justamente um mês após o término do primeiro lockdown, maio de 2020. Logo no mês seguinte, houve um aumento exponencial da expedição, período em que o e-commerce começou a criar força, aumentando o número de compras e entregas. Em nossa pesquisa documental, como veremos a seguir, podemos observar uma tabela de análise de dados, na qual podemos contemplar as quantidades de papelão comprados por ano. Em comparativo, podemos observar que apenas as empresas A, C e F tiveram um aumento significativo em relação de um ano para o outro. Isso se deve ao nosso quadro atual de pandemia que o nosso mundo está atravessando. De acordo com essa tabela de preço, mostrada nesse slide, percebe-se que as empresas entrevistadas compram papelão utilizando duas formas de mensuração, sendo elas o quilo ou o fardo, com uma variação no preço praticado entre 30 centavos e quase R$8. 3 empresas entrevistadas pagam o mesmo valor para qualquer tipo de papelão, podendo variar o preço entre 30 centavos por quilo e R$1,70 o fardo. Já uma empresa compra apenas papelão solto e paga o preço fixo de 80 centavos o quilo. Outra empresa ainda paga o mesmo preço por todos os tipos de papelão. O papelão já reciclado, por exemplo, para o reciclado simples, paga-se mais ou menos de R$6 a R$7 o quilo. Já o papelão duplo tem-se o valor de R$6,30 até quase R$8 o quilo. Essas variações variam muito conforme o material reciclado e o seu tipo de negociação. Estudo de caso. Em uma pesquisa de caso realizada pelo grupo, entrevistamos a empresa I, que nos autorizou ter seu nome revelado, sendo o Sr. Marcato responsável pela negociação e logística de reciclagem de papelão da empresa, denominada Nibel, Comércio e Sucata de Materiais Recicláveis, no qual concordou em auxiliar nessa pesquisa de mercado. Perguntamos como vocês classificam o papelão coletado. Existem diferenças nos valores pagos por cada um deles? O Sr. Marcato nos respondeu que, sim, separamos o papelão de primeira, segundo e misto, e nessa classificação existem diferenças nos valores de compra e venda. Perguntamos ainda como é feito o processo logístico no manuseio e venda do papelão coletado. O Sr. Marcato nos respondeu que, antes de adquirirmos a empilhadeira,
Comprávamos e vendíamos o papelão solto em caçambas. Hoje prensamos e enfardamos, o que facilitou muito em nossa logística. Só para terem uma ideia, uma caçamba de papelão solta, nós vendíamos em média de 2 a 3 toneladas de papelão ao mês. Hoje conseguimos carregar de 30 a 40 fardos de papelão em uma caçamba, totalizando uma média de 20 a 30 toneladas de papelão por mês. O grupo perguntou de onde provém essa grande quantidade de papelão coletada e quais as empresas que compram esse papelão. O Sr. Marcato nos respondeu: a maior parte das coletas, aproximadamente 90%, são feitas em condomínios. Uma das empresas que vendíamos esse papelão era a antiga Naturale, porém já fechou e passamos a fornecer para a Suleste, no qual fornecemos papelão e sucatas. Perguntamos ao Sr. Marcato quanto se pratica hoje no mercado o quilo do papelão coletado. O mesmo nos respondeu que hoje pagamos 80 centavos o quilo, mas se forem quantidades maiores, 200 quilos, por exemplo, pode-se pagar até R$1 por quilo. E para finalizar, eu vou falar um pouco sobre a consideração final. Diante da análise dos dados obtidos, concluímos que realmente houve uma diminuição de compra de papelão por parte das cooperativas e empresas de reciclagem, quando comparado ao ano de 2019 ao ano de 2020, devido à redução de oferta do material para as cooperativas e empresas compradoras de reciclagem. Então, diante disso, houve uma redução de oferta que foi ocasionada pela diminuição no número de catadores de reciclagem nas ruas. De acordo com a MCBR 2020, precisaram se recolher aos seus lares, devido à sua atividade aumentar a exposição do vírus da Covid-19. Sendo assim, o papelão não era recolhido nas ruas e vendido às empresas de reciclagem. E uma vez que 75% da matéria-prima para fazer o papelão novo é papelão reciclado. Houve aumento no consumo do papelão, mas não havia formas de aumentar a produção, nem mesmo utilizando apenas a matéria-prima virgem, Então, isso aí foi ocasionado a escassez. Então, por outro lado, ao analisar apenas as empresas da cidade de Jundiaí, a gente concluímos que a disponibilidade de papelão não foi tão impactada quanto as demais localidades entrevistadas. Como a população da cidade possui, no geral, um alto poder aquisitivo, segundo o G1, possui salário médio maior do que o país, é de se esperar que continue consumindo, mesmo diante dos tempos de pandemia. A única diferença é que as compras se tornam online, Então, realmente, uma população com maior poder aquisitivo é, consequentemente, menos impactada financeiramente, o que permite a eles a manter os seus hábitos de consumo, Descarta mais papelão e, consequentemente, isso ocorre fornecimento de mais material de coleta para os catadores de reciclagem em Jundiaí.